Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais. Hoje nós estamos chegando aqui no capítulo 80 do livro Religião dos Espíritos, né? Doutrina Espírita nós vamos falar hoje. Já ouviu falar? Brincadeiras à parte, é um capítulo muito interessante porque vai nos dar uma reflexão acerca do que é a doutrina espírita de uma maneira bem genérica. Então vamos à leitura. Capítulo 80, Religião dos Espíritos, Doutrina Espírita. Essa aqui é uma reunião pública de 13 de novembro de 1959 e faz alusão à questão 838 do Livro dos Espíritos. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberdade e o entendimento. Há quem julgue que ela seja obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isso, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Pois bem, doutrina espírita, e aí, o que a gente aprende somado à questão 838 do Livro dos Espíritos? Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Essa é a pergunta que Allan Kardec fez. E a resposta dos Espíritos. Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, veja só, a resposta é objetiva, é claro. Qualquer um de nós, a gente conhece o mal, a gente sabe o mal quando ele acontece. Não é verdade? A gente identifica ele. A gente sabe o que é mal, vamos ser sinceros. Então, numa crença, a gente já sabe para considerar o que é respeitável e o que não é respeitável.
Por quê? Seguindo os ensinamentos de Cristo, seguindo os ensinamentos de Deus, os mandamentos de Deus, não há o que duvidar perante aquilo. Fala-se do amor, do perdão, da caridade, da tolerância, tudo aquilo que a gente já sabe. Quem deturpa, muitas das vezes, em algumas religiões que envolvem a crença de algumas pessoas, são os homens que as conduzem, não é verdade? Por quê? O ensinamento de Jesus, os mandamentos divinos estão lá, para todas as religiões. Cada um interpreta da melhor maneira, mas desde que não fuja do bem divino, desde que não fuja da interpretação da linguagem de Jesus, desde que não fuja da interpretação pura que Jesus quis dizer. E o cristianismo vivo é a doutrina espírita. E o que é cristianismo vivo? É a palavra pura do Cristo, sem adornos, sem enfeites. E é só pegarmos aqui, pelo texto a gente consegue identificar. Aqui não é um texto querendo dizer que a doutrina espírita é a sua salvação. Pelo contrário. Ele elencou aqui, ele disse, numa delas aqui, o que ele fala para nós? O que ele vem nos ensinar? Aqui. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Ao mesmo tempo que ele fala que não é porque você é espírita que você é privilegiado, é o que você faz que vai te conduzir para o mau caminho. A doutrina espírita, então, ela te fala que a salvação está onde? A salvação está em você mesmo, nos seus atos, nas suas atitudes. Toda crença é respeitável, no entanto, se buscasse a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Se fez sentido para você. Eu conheci pessoas que começaram a seguir a doutrina espírita, mas quando bateu nessa questão da boa moral, da boa conduta, ensinamento básico de Jesus, não faça para os outros aquilo que você não gostaria que te fizessem, foi embora do espiritismo. Nunca mais pisou na casa espírita. Cada um por suas obras, cada um com a sua consciência, cada um com o seu próprio julgamento. Como ele termina o texto, a nossa própria consciência vai fazer o julgamento de nós mesmos. Por quê? Quando ele fala aqui que o inferno, qual é? Aqui, toda religião auxilia. Realmente, toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Está aí. Se você quiser viver o inferno hoje, você vive. Você não precisa morrer para ir para o inferno. Depende dos teus pensamentos, das suas atitudes. Daquilo que eu penso, eu falo. Daquilo que eu falo gera os atos, os meus atos, os meus hábitos, os meus hábitos, os meus caráter. E do meu caráter, o meu destino. Então veja, não preciso morrer para ir para o inferno. Muitas das vezes eu já causo inferno na vida dos outros, porque eu já estou no inferno. Eu já tenho a minha consciência culpada. Eu carrego os meus erros e não me redimo. Eu não peço desculpa, eu não perdoo, eu não volto atrás e busco um caminho diferente. Eu continuo no mesmo. Aí aquilo que ele falou. A plantação que tenhamos lançado à vida é o que nós vamos colher. Não adianta. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Qual é a frase? Qual é o lema do espiritismo? Fora do espiritismo não há salvação? Errado. Chico Xavier mesmo disse, se esse fosse o lema, se essa fosse a bandeira do espiritismo, ele teria seguido outro caminho. Qual é o lema do espiritismo? Fora da caridade não há salvação. E quem nos ensina sobre caridade? Jesus. Reafirmando os mandamentos de Deus. Está provado aí então. O espiritismo é o quê? É o cristianismo redivivo, é a palavra pura do Cristo. Não há o que colocar adorno, não há enfeite, não há nada. É como eu sempre digo, sou repetitivo às vezes, mas isso é para ficar gravado em nós, fica gravado em mim, para que eu me lembre em cada atitude minha, no meu dia a dia, nos meus afazeres, no meu trabalho, que Jesus nos falou, não faça para os outros o que você não gostaria que te fizesse. Não é simples. Então, qual a dificuldade nisso? É no exercer. Então, aí que está meu desafio, é aí que eu tenho que praticar. Toda religião educa sempre, no entanto, só a doutrina espírita é aquela que se permite o livre exame, com o sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face.
Allan Kardec não falou que a fé raciocinada? O exemplo clássico que eu dou de fé raciocinada é sempre o mesmo, mas fica evidente. A gente muitas das vezes pede paz para o mundo está em guerra, a gente sabe. E faz sentido, muito bom orar por isso. Mas quantas vezes, no meu mundinho doméstico, ali, na minha casa, eu não sou o primeiro a implantar a guerra? O que adianta, então, eu pedir paz para o mundo se dentro da minha casa eu não permito que a paz se faça presente? Hipócritas, Jesus disse, não foi? Então, a fé raciocinada, nesse sentido, isso é um exemplo ínfimo de tantos outros que existem do nosso dia a dia, dos nossos afazeres e que Jesus nos ensinou. Basta que executemos. O que executar é colocar a lição do Evangelho na prática do dia a dia. E para concluir, a gente termina aqui, toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. É a compreensão que nós dissemos. Toda religião é santa nas intenções. Quando fala do amor divino, quando fala do perdão, quando fala da caridade, quando fala dos ensinos de Jesus, dos exemplos, das parábolas que Ele deixou para nós, não só deixando falada, mas exemplificando. Mas aí o que é aquilo ali? É exatamente. É o meu destino. É interpretando aquilo, trazendo para a minha vida para que eu compreenda porque sofro, como sofro, onde sofro. É fazer uma reflexão de tudo isso. E por falar em reflexão, qual a sua reflexão sobre a doutrina espírita? E aí, o que achou do tema de hoje? Falar sobre a doutrina espírita é por horas e horas. Mas a gente vai ficando por aqui e na semana que vem a gente se vê. Boa semana e até lá. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.